coisa que nós perdemos. Com certeza que nós... Não, 6 ao vivo. Com certeza que nós perdemos. E como é em Paris, com 5 horas de fuso horário, eu não vou poder responder. Droga. Então, a minha ideia muito importante é que a batalha do futuro política não é só contra as armas químicas, contra a guerra, mas sim regular as indústrias do conhecimento, da cultura, da comunicação. E nós, no mundo acadêmico, temos uma grande responsabilidade, porque, senão, nós vamos deixar empilhar todas essas indústrias sem dizer nada. A última besteira norte-americana que agrada ao mundo inteiro é o MOOCs, o ensino à distância, a educação à distância. Em vez de ir para uma universidade, nós vamos fazer uma formação à distância, com aulas, cursos muito democráticos, aparentemente. Ou seja, mas não há mais presença física, nem professor, nem reunião, e todo mundo fica na frente do seu computador, com uma avaliação realizada em Singapura, e pontos que são dados em Boston. Então, existem muitas batalhas contra isso. E o que faz o mundo acadêmico mundial? Dorme. Oitava batalha, lutar contra a ideologia da técnica e contra a ideologia da modernidade. A modernidade nunca foi um princípio filosófico, a técnica nunca foi um progresso da humanidade. Eu quero dar 2 exemplos estúpidos de hoje. As pessoas dizem, graças à internet a gente tem os e-books. Os e-books. É o fim do jornal papel, é o final do livro. Mas um e-book é genial, porque podemos ter ali, naquele aparelhinho, 10.000 romances. Quando a gente lê 5 livros por ano. Nas férias, agora, as pessoas dizem, que bom, vamos poder levar esse aparelhinho, não ter que carregar o peso de 10 livros na mala. Mas é importante o livro, ele precisa pesar. Então, nesses tablets, no e-book, nós podemos comprar tudo. Já não conseguimos viver sem o celular, mas daqui a pouco não vamos conseguir mais viver sem esse aparelho. Uma palavra que eu adoro é dizer que é preciso revalorizar a experiência humana. Precisamos revalorizar toda a experiência, comer, beber, fazer amor, etc. Quando estamos na frente da internet, ficamos completamente anestesiados, não sentimos mais absolutamente nada. Mais 2 ideias. A nona, que vai ao encontro do que você disse, eu penso que os homens não se amam, não querem cooperar. E se pensou que a globalização das técnicas e da comunicação seria um alívio. Bom. Isso é uma tirania. Ele está perguntando como é que se diz salô em português, sem vergonha. Safado, sem vergonha. Eu estava esperando uma resposta otimista, mas esta não é otimista. O amor, bom. O ser humano é formidável. Nós podemos ter as maiores alegrias ou desesperos de amor que vão ocupar 80% da nossa cabeça e continuar trabalhando. Nós temos uma capacidade de dualidade incrível.
Bom, com muita felicidade ou infelicidade, nós conseguimos mesmo assim viver. E isso que o cérebro é pequeno. Então, pensar a alteridade na globalização. O outro é invisível, não tem nada a dizer, ele me angustia. Sem pensarmos na questão da alteridade, vamos encontrar guerras de diversidade cultural. E só podemos ter a globalização se respeitarmos as identidades culturais. Se quisermos paz no mundo, daqui 30 anos, como se disse na Unesco, num tratado que foi assinado por muitos estados no mundo inteiro, isso é fundamental. O princípio é reconhecido, mas ninguém respeita. Então, se quisermos paz no mundo, é preciso respeitar as diversidades culturais. Se os seres humanos quiserem realmente a paz, a primeira indústria mundial será a da tradução. Obrigada, tradutora. Porque a diversidade cultural é, em primeiro lugar, a diversidade linguística. Vocês e eu, nós pensamos, criamos e sonhamos pelas nossas línguas maternas. Para respeitarmos a diversidade cultural, no mundo é preciso respeitar a diversidade linguística. Nenhum Estado estaria disposto a aceitar isso. Ninguém. O inglês é muito importante para nós, com aquelas palavrinhas, 300 palavrinhas que conhecemos, mas nós não queremos transmitir as nossas ideias com o inglês. Nós queremos a língua materna, queremos as traduções. Nós estamos dispostos a financiar armamentos e guerras, mas ninguém quer financiar as traduções. E o tradutor, para mim, é o símbolo da paz na coabitação do mundo. E uma 10ª ideia, para encerrar, quando o mundo acadêmico se acordar e resgatar a sua função crítica, tem de fazer comparatismo. Precisamos saber como as ideias, os conhecimentos, os sistemas culturais de educação se dão nas outras culturas. E para concluir, há duas culturas da comunicação, duas filosofias. De um lado, a técnica trazendo a felicidade e por trás dela a economia. Isso é Google. E de outro lado, a filosofia da comunicação. Na capa do Times desta semana, há um braço com vários objetos implantados. Never offline. É o título. Ou seja, a humanidade do amanhã nunca estará offline. Imaginem o totalitarismo disso. É monstruoso. É claro que tem que estar offline. A primeira filosofia, então, é muito técnica e econômica. E eu luto contra essa aí. E a segunda filosofia, a qual que tem a minha adesão, é a comunicação como uma dimensão política. Negociação e coabitação são coisas políticas, e isso é comunicar. Segundo lugar, quando é que vamos sair da ideologia da internet e tomar uma certa distância? Quando é que vamos parar de pensar que isso vai mudar a vida, os homens, as mulheres, a comunicação, a saúde? Precisamos fazer um zoom, ter um recuo em relação a ela. Precisamos conseguir a pensar a alteridade. O outro, eu não gosto dele, eu não posso me livrar dele, preciso coabitar. Então, como pensar o status da alteridade no mundo aberto? E no mundo de amanhã, os problemas culturais serão mais complicados. Os homens não lutam pela igualdade econômica e social. Eles se revoltam, tudo bem, mas fazem guerras pela democracia, por Deus, pelos símbolos, pelos territórios, pelas fronteiras, pelas representações. Tudo o que foi, tudo que é o mais importante.
E a última ideia, que eu não posso explicar em poucos segundos, que eu tenho dito há muitos anos, o risco no mundo aberto, em que tudo circula e tudo está em interação, é misturar tudo. Se quisermos ter um mínimo de unidade simbólica no mundo de amanhã em interação, precisamos sistematicamente respeitar o conflito que eu chamo de legitimidade, ou seja, aceitar que a informação é um continente, o conhecimento é outro continente e a ação é um terceiro continente. É claro que podemos passar de um ao outro, mas não podemos misturar tudo. E o mais angustiante para o futuro da humanidade, a meu ver, é justamente essa mistura de tudo com tudo, não só através da internet. É uma ilusão em relação a essa Weltanschauung, a visão de mundo. Nós só podemos viver com um mínimo de ordem simbólica. Há outra distinção a fazer, mas já distinguir informação, conhecimento e ação nos permite saber quem faz o quê, em que momento no mundo. Vocês, os mais jovens, se deem conta de uma coisa. Vocês se desenvolveram com a internet e as suas consequências. A geração de vocês será a primeira a sair da internet. A internet é o que de mais cafona, de mais conformista. Muito bem, mas e so what? E o que mais? Precisamos inventar outra coisa. E inventar outra coisa é um mínimo de solidariedade, de tolerância, de respeito pela alteridade, é respeitar aquele que não se parece comigo, é sair das máquinas para ir ao encontro dos homens. Muito obrigada. Depois dessa palestra do Dominique Volton, que certamente provocou os espíritos, assim como a da professora Isabel. Reactionnaire! Reactionnaire! Monsieur Volton provocant, não! Os espíritos. Certamente teremos questões, então as inscrições estão abertas, tanto as perguntas por escrito, se alguém quiser fazer diretamente. Ah não, ne partez pas, hein? We speak now. Don't leave, hein? Temos perguntas? Tem algum? Alguma questão a apresentar? Alguém que eventualmente gostaria de falar, então, no microfone dessa vez? Exatamente. Pode ser no microfone. Duas personalidades importantes nessa conferência, não queremos aproveitar? Bom, primeira pergunta do nosso mestrando Ciro Guedes. Volton, qual a sua opinião sobre a ideia de chips serem instalados em pessoas? Installer des puces sous la peau des gens. The best. Formidable. C'est formidable. Genial, formidável. Há dois progressos formidáveis. É preciso muitos chips. E, além disso, por ser maravilhoso, é preciso conectar os objetos. É formidável. Vamos ser homens aumentados com esses chips. E, além disso, teremos objetos conectados. É formidável. Teremos objetos inteligentes, mas que maravilha! Que humanidade! Mas isso é estúpido. Próxima pergunta do Juliano Dornelles. Em questão de Juliano... Mestrando também do programa. Estar conectado com o mundo o tempo todo é liberdade ou escravidão? Liberté ou de l'esclavage? Au début, on croit que c'est la liberté. No início pensamos que é liberdade. C'est quand même un progrès. E é, mesmo assim, é um progresso. Mas, como não podemos desposar todos os dias o mundo inteiro... Ou então, enchemos o saco e desligamos o computador. Aliás,
Nós somos internautas assíduos quando estamos sozinhos, não somos casados, não temos filhos. Ou estamos divorciados. Ou quando há um rompimento amoroso. Mas quando temos ao nosso lado alguém com quem nos damos bem, nós vamos fazer outra coisa. Quando temos os filhos, quando temos que trabalhar. Então, o ideal do internauta globalizado é aquele que tem uma idade entre 30 e 35. Evidentemente, há um progresso. A questão, depois, é passar desse progresso de abertura à informação e à comunicação, aquela palavra que eu adoro, que é para fazer o quê? Para realizar qual experiência? Vou dar um exemplo. Nós todos estamos saturados de informações contínuas. E quando estamos saturados, nós saímos da internet. E a pergunta é, até onde conseguimos ficar saturados todos os dias com informações mundiais que nos desesperam? Guerra, ódio, terremotos. Até quando nós vamos querer saber tudo sobre um mundo podre? É uma questão política. Acho que um dia as pessoas vão querer desligar. E como para a democracia é preciso estar a par da realidade do mundo, precisamos nos informar. E aí eu proponho, e a minha ideia nunca foi aceita, mas, no entanto, na França, eu administro uma televisão pública com 40% de audiência, é bastante. E eu digo o tempo todo para o conselho de administração que para cada jornal de informação, a quase boletim de informação que eles chamam, para tornar as pessoas otimistas, é preciso contar uma boa notícia sobre amor, criação, inovação. Essa tirania da informação mundial vai nos fazer desligar e tentar compensar isso, pelo menos de vez em quando, com boas notícias, porque há boas notícias todos os dias. Então, essa abertura para o mundo, que pode ser um progresso, também pode se tornar uma angústia, ou não necessariamente uma alienação, mas pode nos dar nojo, pode nos enojar, nos dar nojo, nos desgostar. Se vocês não concordam com o que eu digo, vocês podem dizer. Digam. Muito bem, temos uma pergunta para a professora Isabel Ferim. Poderias falar sobre as avaliações em Portugal, considerando a produção acadêmica e científica? Bom, isso é um tema longo. O que tem acontecido este último ano é que nós, em Portugal, fomos avaliados segundo modelos que vieram impostos pela União Europeia, como nós dizemos. Estes modelos vêm de padrões e plataformas únicas que nos são apresentadas como sendo a única forma de entrar nas redes internacionais e nas redes europeias, e os critérios de avaliação alteraram-se radicalmente. O primeiro critério que nós temos que relevar é que primeiro, nós temos que produzir em língua inglesa exclusivamente. A produção deve ser publicada exclusivamente nas revistas e são cotadas internacionalmente, através daquilo que se chama DOI, que eu não sei a tradução, mas é a DOI, o DOI. Douleur. DOI, e essas revistas são de empresas multinacionais e muitas delas demandam não só candidatura, como
um pagamento, um X para a revisão do inglês, mesmo que cada um de nós seja proficiente nessa língua. Mas o facto de não sermos nativos exige um pagamento. Isto tem sido a política agora que vem descredibilizar muitos dos centros de investigação portugueses na área das ciências sociais e humanas, na sociologia, antropologia, comunicação, etc. E, simultaneamente, foi-nos dito que a área de ciências sociais e humanas, onde está inserida a comunicação, está está insuflada em cerca de 20% a 30%. O que isto significa é que há 20% a 30% de pesquisadores a mais, que devem sair do sistema, 20% a 30% de projetos que terão que ser reduzidos e a produção, a única, nesse aspecto, que permite o acesso aos restantes será em inglês e através do DOI. Bom, vocês podem supor o que é que isto significa na nossa comunidade em termos de pesquisa, a razia que isso significa. Por outro lado, nós na área das ciências sociais e humanas, não é só na área de comunicação, tínhamos como, digamos, como privilegiar os convênios com o Brasil, com a África de língua portuguesa, etc. Esta demanda uma revisão total sobre estes protocolos e sobre estas redes que nós temos montadas com o Brasil, nomeadamente, com a África, etc. Por outro lado, falando aqui com o Dominique, a França não é privilegiada. Nas nossas relações e na cotação das redes, o que está sendo privilegiado é a cotação, as redes com a Inglaterra, com os Estados Unidos, com a Alemanha, com os países chamados do Norte da Europa. Não é? Portanto, isto é uma proposta que eu penso que é muito redutora, além de não trabalhar com os nossos objetos específicos de um país que tem uma identidade secular, que é Portugal, não é? A nossa proposta de resistência é fazermos algo como a Nordicom, ou conseguirmos organizar-nos como a Nordicom no sul da Europa. Mas, enfim, isto não é fácil. Não é fácil porque nós não somos o norte da Europa, nós somos o sul da Europa. Dominique, vas-y. Il y a une solution. Há uma solução. É universelle. Hein? É universal. Ça s'appelle mener la guerre. Isso se chama travar uma guerra. L'Europe actuellement. A Europa, atualmente, cheval de Troie, l'Europe au sens de l'Union Européenne. No sentido da União Europeia, né, com 500 milhões de habitantes e 28 países, ela está completamente dominada no meio acadêmico pela ideologia anglo-saxônica. Ao passo que a Europa é formada por 26 línguas e 28 países. É um êxito extraordinário de diversidade cultural. Em vez de dizer que não aceitamos esse imperialismo anglo-saxônico, o que se faz? Mas vamos ter de resistir e lutar. Por enquanto, é difícil. Acho que os mundos acadêmicos terão de recusar esse sistema de avaliação, recusar o sistema de publicação e recusar a classificação das universidades mundiais com base no princípio de Xangai. Observem que nós, pesquisadores da comunicação, nos pedem para escrever em uma única língua, o inglês, ao passo que o cerne da comunicação é a alteridade. É por isso que as áreas linguísticas são importantes. Eu costumo dizer com frequência: quantos locutores de línguas romanas existem no mundo, na opinião de vocês? É uma pergunta, eu estou fazendo para vocês. Vocês sabem me dizer? Vocês sabem me dizer quantos locutores de línguas latinas tem no mundo?
1 bilhão. Vous rendez compte la puissance de ce lobby? Observem a força desse lobby se nós acordássemos. Et l'Amérique latine? E a América Latina tem duas línguas latinas, o português e o espanhol. Pour seulement 2 langues. Tem 500 milhões de habitantes para duas línguas só. Bom, precisamos ter coragem para acordar. E no dia em que dissermos para os anglo-saxônicos que estamos nos lixando para os critérios deles, que queremos ter os nossos próprios critérios, vamos conseguir a diversidade. Por enquanto, essa batalha ainda não foi travada. Porque, por enquanto, com exceção de alguns revoltados, o mundo acadêmico é muito conformista. Na França, eu costumo dizer... Eu disse até ao ministro de Pesquisa e Ensino Superior, que é uma vantagem enorme da Universidade Francesa e muitas universidades europeias, é o fato de que essas universidades não são caras. O ensino universitário é gratuito, ao contrário das universidades norte-americanas, que são caríssimas. E na mentalidade estúpida mundial, se pensa que o caro é bom e que o barato não é bom. Mas 3/4 das universidades europeias têm sequer coragem de travar uma batalha política, dizendo que tem universidades que não são caras, e no dia em que a Europa... A parte mais inteligente do mundo, evidentemente, porque vocês se dão conta de tudo que foi feito desde o século XVI, em termos de ciência, técnica, cultura, guerras, economia, ódio, tudo. Vocês imaginem a inteligência de um europeu no dia em que a Europa acordar com seus parceiros da América Latina, a região do Maghreb, vamos ter uma força, uma potência alternativa ao modelo anglo-saxônico e chinês muito grande. Mas os europeus fazem Europa, que é a maior aventura da história da humanidade. É triste, é um saco, mas é uma experiência política extraordinária. E não temos nem orgulho disso, nem coragem para dizer aos nossos americanos, bom, nós estamos no mesmo campo que vocês, tudo bem, mas nós vamos manter os nossos critérios e vocês os de vocês. O incivismo europeu é incrível. Na França, nós temos um sistema de avaliação menos pior do que o anglo-saxônico, porque resistimos mesmo assim. Mas não é bom, porque não há orgulho pela Europa, não há um orgulho da Alemanha, da França, da Espanha, de Portugal. Percebam que na Europa nós somos fascinados pela potência chinesa, mas não é nada. A China é como a Europa em 1920. Vai haver guerra civil, guerras operárias, revoltas urbanas, revoltas contra as desigualdades gigantescas na China. A China não é um modelo, não é por ter tido um índice elevado de crescimento que vai se tornar um modelo de sociedade. A Europa e a América Latina estão muito mais à frente, 10 vezes mais à frente. Isso vai despertar, mas, por enquanto, é a famosa expressão de Marx. A Europa está fazendo história, mas não sabe que está fazendo história. E quando eu falo em Europa, não tenho tempo aqui de entrar em geopolítica. A Europa nós temos 500 milhões. A América Latina são os nossos primos irmãos. Aí juntamos 1 bilhão. O Maghreb... Temos mais ali 3 bilhões. No Iraque, milhões, perdão. O Iraque, temos o Egito, o Iraque. Então, toda essa bacia mediterrânea constitui o berço da humanidade. Quando toda essa gente despertar depois dos massacres, imaginem. É muito estranho. Entre o Tigre e o Eufrates, no Iraque, eu fico todo arrepiado quando vou para aquela região, porque é a história da humanidade. Depois tem o Egito também. Quando
toda a região do Nilo ali era a capital do mundo, nós na Europa não éramos nada. E a América Latina vai conseguir se dar bem no dia que for capaz de avaliar a inteligência dos índios que aqui estavam antes. Não é por não serem as mesmas civilizações que as nossas, que essas civilizações não são inteligentes. Precisamos comparar. O lugar em que tem mais diversidade linguística e mais diversidade cultural é no Oceano Pacífico. Mas fora da Austrália, não se tem nem mesmo 200 milhões de habitantes. E o que acaba acontecendo é que as línguas morrem. A China está conquistando lentamente o Pacífico. Ela constrói estradas, aeroportos. E a gente não diz nada. A maior diversidade do mundo está no Pacífico. Eu fui muito para a região do Pacífico e um dia alguém me disse que o Pacífico é tão grande que nós poderíamos colocar ali todos os dois outros oceanos, mas ninguém vai ver o que tem lá. Todo mundo quer manter a Austrália, a Nova Zelândia, porque são os primos dos europeus e o resto. E, no entanto, a diversidade cultural do Pacífico é extraordinária. Comparada. Pensar é comparar. Precisamos comparar e viajar, sentir, cheirar, tocar, comer, beber. Temos muitas questões agora. O pessoal se animou. Il y a beaucoup de questions. Ana Barreto pergunta. Dominique Volton. Quais vantagens o senhor acredita que as tecnologias trazem para a comunicação? Há uma evolução? Une évolution. Quels avantages? Oui, ça va? Vous avez compris? Oui, j'ai compris. J'essaie de sortir la phrase la plus courte possible. Eu estou procurando uma frase bem curta para não me estender muito. Ce qui est bien dans Internet et l'ensemble, les réseaux sociaux, etc. O que é positivo na internet, em todas as redes sociais, etc. É o fato de que a facilidade técnica de comunicação cria duas soluções. Soit les autistes, ou os autistas, soit la découverte ou que l'autre a descoberta de que o outro é mais importante do que a rede. Voilà. Donc je pense que ça c'est une Eu chance. penso que Maintenant, aí pour la radio et la télévision, temos uma sorte nesse caso, nesse on a último. oublié Quanto à televisão e o rádio, que la plus nós grande- esquecemos la plus grande rupture que a culturelle, maior ruptura cultural que se deu ça a été la radio parce que foi ça a a apporté do le rádio, son porque ailleurs. trouxe o som, levou o som para outro lugar, Le para telefone todo avait mundo. apporté, mais c'était O deux telefone já tinha trazido o som, mas entre duas pessoas. La radio, la rupture O de la radio, rádio, c'est énorme. a Et la radio et ruptura la provocada télévision, pelo rádio foi faut muito jamais grande. oublier, E não devemos ça nunca reste pour esquecer des que o milliards rádio d'individus e les a premières TV fenêtres ouvertes foram, para muitos indivíduos, as primeiras janelas abertas para o mundo. Donc les deux se complètent. Então, as duas coisas se completam, rádio e TV. Ok. Para a professora Isabel, em relação à novela O INDEC, há dados sobre os hábitos de consumo? Conseguem realmente copiar o modo brasileiro de produção de novelas? É o mesmo modo de exibição e duração? Eu tenho uma aluna que está a fazer uma dissertação de mestrado sobre esta obra de ficção angolana, que é a primeira com algum peso. Os dados de recepção são fornecidos apenas para a cidade de Luanda, através de uma empresa que se chama Martest Luanda, Angola. E é preciso ter em conta o que é Angola. Angola tem televisão em Luanda, não há mais nada, não é? Tem cabo em alguns outros, de satélite, não é cabo, é satélite em algumas outras cidades. Por outro lado, o que acontece é que quem financiou a produção dessa telenovela é o filho do presidente
José Eduardo dos Santos. Portanto, muito dinheiro. A produção foi filmada, uma parte em Portugal, uma parte no Brasil. Contratou atores negros brasileiros, introduziu atores angolanos e portugueses negros. Portanto, a ideia foi mesmo fazer um produto urbano que representa, digamos, a hegemonia do poder de Luanda, na perspectiva ocidental. É uma visão ocidental da sociedade angolana e uma visão dominante daquilo que é o imaginário dos atuais governos, do atual governo de Angola para o futuro de Angola. Portanto, não há lá o grande mercado que foi, enfim, foi destruído, que chamava-se Roque Santeiro e que agora tem um mercado novo em Luanda. Não aparecem os meninos que lavam os carros, digamos, os inválidos da guerra, a pobreza, a miséria, a fome, a doença, não aparece nada. É ascético, totalmente ascético a ficção, e é um modelo que se quer implantar. É a resposta que eu tenho neste momento. Dominique, juste une question, un commentaire sur ce que tu as dit là. Que você disse. Há 2 meses eu fui para Moçambique, a África do Sul. Para aqueles que conhecem, tem o imperialismo. A potência da África do Sul é gigante. Abaixo do Congo e até acima do Congo e até a Etiópia, há uma resistência contra a potência do Quênia e da África do Sul, que são os grandes países da costa oriental da África. E assim, eu disse aos embaixadores que se vocês se aproximarem um pouco da Angola, Moçambique, o Congo de língua francesa, temos aí uma força simbólica da ação econômica da África do Sul que pode concorrer muito com essa região. O que me chamou a atenção, encontramos muita matéria-prima no Moçambique e na Angola. A Angola e Moçambique, 2 territórios imensos, mas que estavam adormecidos, podem ter um futuro, um porvir. E se observarmos o mapa, e se ligarmos a África lusófona e a África francófona, e uma boa parte do Oceano Índico de francofonia, francófila, vamos ter um equilíbrio de relações de forças e fazer com que as coisas se movimentem rápido em 30 anos, mas é preciso que haja imaginação política para isso. Pergunta para o Dominique Volton, do Fernando Antunes. Hoje as crianças são submetidas à internet desde cedo. Elas aprendem a interagir com o outro por intermédio dos dispositivos tecnológicos. Como devolver ou desenvolver a noção de alteridade a quem já nasce hiperconectado? A notion d'altérité chez ces enfants qui naissent déjà hyper-connectés. Oui, alors, tant qu'on identifiera l'ordinateur à l'intelligence, enquanto identificarmos computador e inteligência, vamos fracassar. Precisamos separar inteligência e computador. A ideia dos últimos 30 anos é de que se alguém está no computador, é inteligente. Não tem nenhuma relação. É como aqueles que dizem que a internet é um fator de democracia. Não! Se vocês forem bons e democráticos, ótimo. Mas se você for um traficante, um terrorista, bom, vocês também podem estar na internet. Então, a questão cultural que me interessa é a seguinte: por que na cabeça da humanidade se construiu essa representação de que estar diante de um computador é ser inteligente? Não há nenhuma relação aí. E um dia isso tem de se separar, mas por enquanto não. E essa questão que você falou sobre a pré-escola, principalmente nos países ricos, em quase todas as escolas, pré-escolas, a partir da idade de 4, 5 anos,
há computadores. E as crianças não querem mais brincar de Legos e massinha de modelar, elas querem ir para os computadores. E os pais ficam muito contentes. Observem a bobagem. Uma criança precisa descobrir o espaço, tocar, precisam da linguagem. Mas não, aos 4 anos ficam no computador, porque os pais pensam que se a criança for boa em informática aos 4 anos de idade, significa que aos 10 ela será inteligente. Então, estamos vivendo numa guerra cultural de representação. Isso vai parar. Já faz 20 anos que isso está durando, é a geração de vocês. Mas é grave no caso de uma criança pequena, porque se a sua relação com o mundo é simbólica, e sem relação com a matéria e com a terra, vocês imaginem como fica a estreiteza das experiências sensoriais. Há danos aí, mas é claro que ao mesmo tempo há criatividade, muita criatividade. Eu sou a favor dos jogos, mas tudo é uma questão de proporção. Um menininho e uma menina pequeno precisam fazer outras coisas na escola. Em casa, as crianças têm um imaginário extraordinário. É muito legal ver essas crianças de 2, 3, 4, 5, até 7 anos. Elas vivem num mundo delas, reinventando coisas. E ao passo que, se estão no computador, não estão nem aí. No entanto, quando há dificuldades relacionais, os professores não são muito ouvidos, porque eles não são muito favoráveis a desenvolver a informática na escola, porque eles sabem muito bem. Dizem que esses professores são conservadores, ultrapassados, corporatistas, burros, não são modernos, inadaptados. E o sonho, o nosso caro presidente François Hollande disse que seria muito bom que todos os francesinhos tivessem uma pasta eletrônica com um tablet. Muito bem, temos 4 perguntas, são as últimas perguntas, depois teremos uma sessão de autógrafos e o encerramento aqui do evento. Para a professora Isabel, como as telenovelas promovem interação identitária quando abordam temas de interesse público? Até que ponto os temas sociais referenciados nas tramas são comuns aos países de veiculação e podem ser capazes de promover uma discussão mais profunda em termos de políticas públicas nos países em questão? Exemplo, tráfico de pessoas em Salve Jorge e A Guerreira, pergunta a Denise. Bom, isso é uma pergunta que envolvia muitos desdobramentos. Eu quero primeiro dizer-vos que as telenovelas, por exemplo, em Portugal, tiveram um papel muito importante, nomeadamente na questão das relações familiares. E estou a falar do final da década de 70, dos anos 80, onde a sociedade portuguesa era uma sociedade conservadora, uma sociedade em que a mulher estava ainda presa a um modelo familiar da ditadura salazarista, e as telenovelas deram a ver outros modelos de família e outros modelos de comportamento da mulher no seio da família. Isso foi um aspecto importante que eu vejo. Eu viajo bastante na África de língua portuguesa e vejo que o papel da mulher nas telenovelas influencia muito essas sociedades e a mudança da reivindicação da mulher nas questões da família em países africanos. Isso sem dúvida. Por outro lado, há o contrário. Ou seja, no início da década do milénio, quando houve uma grande imigração de brasileiros para Portugal, por razões específicas naquele período, enfim, que eu não vou entrar aqui em pormenor, o que aconteceu é que as telenovelas influenciaram ou reavivaram um papel da mulher na sociedade portuguesa, um papel da mulher brasileira
cotejado com a mulher disponível do colonialismo, da mulher colonizada, ou seja, situações em que a mulher brasileira em Portugal foi extremamente discriminada e pela sua sensualidade, pela sua exuberância e a apresentação onde as mulheres portuguesas identificavam uma grande sexualização da mulher do Brasil. E, nesse aspecto, aquilo que algum sociólogo português fala, que o mercado amoroso em Portugal, no início do milénio, complexificou-se com a entrada das mulheres brasileiras. Ou seja, houve um mercado, não é do sexo, mas o mercado digamos, da convivência sexual, complexificou-se, tinha um padrão muito, digamos, tradicional e passou a ter um outro padrão, onde as mulheres passaram a ter outro papel e os homens outras exigências. Então, nesse sentido, e associou-se muito à questão do tráfico e que Portugal serviu e ainda serve, infelizmente, como entrada de tráfico de mulheres para a Europa, mulheres brasileiras para a Europa, para a prostituição alterna, enfim, situações ilícitas, digamos. E nesse aspecto as telenovelas, por um lado, apresentaram outros padrões, por outro lado, modernizaram, entre aspas, as relações familiares e sexuais, mas, por outro lado, trouxeram esse estigma colonial associado à mulher brasileira dos trópicos, mais disponível, mais desfrutável, digamos. Tá? Próxima, então, só faltam 3 perguntas. Pergunta do Fábio Canata para o Domingos Volton. O senhor definiu o laço social como invisível e silencioso. É possível dizer que, com parte da audiência conectada nas redes, o laço social ganhou rosto e voz? So-so. Je sais pas comment on dit so-so. Oui et non. So-so, ele está falando em inglês. Sim e não. Je crois que le lien social, il est toujours invisible. Acho que o laço social ele é sempre invisível. E se for objetivado, ele perde a sua força. O que acontece com as redes sociais? A importância das redes sociais está no fato... Pourquoi j'aime bien les réseaux sociaux ou Internet? Por que alguém... Por que eu gosto da internet, das redes sociais, fora os excessos a que eu me referi antes? Porque o que acontece na internet? A mesma coisa que acontece na vida. Ou seja, nós procuramos as pessoas que podem nos amar e que nós podemos amar. O que é Facebook? O que são as redes sociais? No Facebook temos 300 amigos. Ninguém tem 300 amigos. Mas nós procuramos isso. Dá visibilidade ao laço comunitário. Isso é importante, é muito importante. Mas os laços comunitários não são necessariamente o laço social. Qual é a força da internet? As pessoas que têm interesses comuns podem se reunir, seja em torno da política, do sexo, da literatura, do futebol. E eu disse antes que o mais difícil não pas de réunir des gens qui pensent la même chose. E que a capacidade que o rádio e a TV tem, que é não de reunir pessoas que pensam a mesma coisa, mas a capacidade de fazer com que coabitem pessoas e comunidades que não pensam a mesma coisa. A sociedade é muito mais complicada de organizar do que as comunidades, porque a sociedade diz respeito ao coletivo, ao heterogêneo, ao outro, enquanto que a comunidade diz respeito ao mesmo, diz respeito àquele que se parece comigo, que usa o mesmo vocabulário, que tem os mesmos desejos. A internet e as redes são muito importantes para as comunidades, mas não é suficiente, não são suficientes para a sociedade. E é por isso que eu digo que é uma idiotice dizer que tem as velhas mídias e as novas mídias. Isso é ridículo. O rádio e a TV como mídias velhas. E o livro é o que então? A palavra é o que então? A fala. O gesto é o que então?
Donc, il faut simplement dire qu'il y a des médias qui sont complémentaires parce qu'ils Devemos dizer que as mídias são complementares por não terem as mesmas relações com a comunicação. O livro, a imprensa, o rádio, a televisão não são as mesmas coisas que a internet. As duas coisas são úteis. Mas hoje há um desequilíbrio. Todo mundo pensa que o progresso e o futuro estão nas redes e que o livro, o jornal, a imprensa escrita, a televisão, o rádio, tudo isso é ultrapassado. Mas as coisas têm de se reequilibrar o mais rápido possível. Mas o que está mais visível é o laço comunitário. Mas devemos tomar cuidado que quando ele se torna muito forte, ele se torna tirânico. Porque uma comunidade sempre tende a ficar muito satisfeita consigo mesma e de deixar os outros de lado. Por isso que eu digo que é uma armadilha, uma cilada narcísica. É uma armadilha narcísica. Porque ali a gente se encontra. Nós somos iguais. No estudo da ouvidoria universitária das instituições públicas, compreendo que a comunicação pode ser, por vezes, provável ou improvável, com base nas ideias de Niklas Luhmann. Gostaria de saber sua opinião a respeito das possibilidades do ouvir na comunicação e sua probabilidade. Pergunta da professora Tassiara. Je n'ai pas bien compris la question, je suis désolée. C'est bon, j'ai compris. Oui. C'est pour qui la question? C'est pour moi? C'est pour toi. Ce que dit Luhmann, ce que disent les auteurs allemands, O que dizem os autores alemães, seja Luhmann, seja Habermas, algo fascinante entre os alemães. Nos anos 60 foram os primeiros a relançar opiniões favoráveis a uma teoria da comunicação, enquanto os europeus, principalmente os franceses, tinham visões muito marxistas. É inteligente a visão alemã da comunicação, mas é uma visão muito sábia. Habermas, nós conversamos razoavelmente sobre os pontos de concordância e discordância. E a filosofia alemã não é violenta, por uma razão simples. Porque esses intelectuais alemães chegaram depois do nazismo. E o sonho dos intelectuais alemães era encontrar, resgatar a paz. Eles vão se interessar pela comunicação a partir dos anos 60, mas vão desenvolver um modelo da comunicação bonzinho, razoável, burguês, tranquilo, calmo. Claro, é necessário, principalmente num país como a Alemanha, depois de tudo o que aconteceu. Mas não é suficiente. Então, a crítica que eu faço aos filósofos alemães da comunicação é o fato de que eles são bonzinhos, sérios. É como se para eles não houvesse violência. Eu entendo eles. Houve tanta violência histórica em relação à Alemanha que eles sonham com um mundo racional, razoável, um mundo em que as pessoas discutem as ideias, discordam e depois concordam. Mas, infelizmente, um desafio muito grande, a problemática da especulação financeira de 2008, que explica a nossa crise atual. Toda essa especulação financeira na internet sabia muito bem o que se estava fazendo. O mundo se desequilibrou totalmente. Havia todos os elementos intelectuais para não fazer isso, mas a lógica do interesse, do lucro era muito maior. Os alemães sonham com uma lógica da comunicação em que os valores sejam superiores aos interesses. Do ponto de vista intelectual, isso é muito útil, mas é um modelo um pouco idealista, pacifista. E eu vou dar um outro exemplo. Um filósofo alemão atual, Habermas, diz que pergunta como vamos superar os 28 e criar um modelo político para a Europa. Como vamos ir além das nações dos nacionalismos? Habermas desenvolveu um conceito que pressupõe o problema resolvido, dizendo que é preciso criar identidades
pós-nacionais. Todo mundo concorda. Se a Europa conseguir construir uma identidade política, será? E tem uma identidade pós-nacional. Mas e qual será o procedimento? O interessante na posição dos alemães em filosofia política e teoria da comunicação é que eles são muito razoáveis, porque eles sofreram tanto com a violência. Mas se tomarmos o exemplo dos latinos, como espanhóis, portugueses, franceses, portugueses, gregos ou a Europa do Sul, implicitamente eles têm uma visão da comunicação muito mais conflitiva. Os anglo-saxônicos. É muito estranho. Os Estados Unidos se construíram essencialmente sobre a violência, o genocídio dos índios, ondas sucessivas de imigração, e, simultaneamente, os americanos desenvolvem da comunicação uma visão muito ingênua. Até Palo Alto é algo muito ingênuo. E os anglo-saxões têm uma visão razoável, boazinha. A comunicação da Europa do Norte, os ingleses estabeleceram uma certa desordem, principalmente sobre os estudos pós-coloniais. Mas o resto da Europa do Norte são pessoas boazinhas, polidas. Oi, tudo bem. Ao passo que a realidade humana e social, se vocês puderem ir à Noruega, precisam ir lá. É um dos países mais desenvolvidos do mundo, mas os noruegueses devem trocar entre si cerca de 20 palavras por dia. E quando houver uma relação amorosa, 40 palavras, no máximo. É bonito, eles são bonitos, eles vão comer juntos no restaurante, sem se falar. Eu prefiro toda aquela bagunça, aquela zona da Itália e da Grécia. Uma pergunta do Pedro Henrique Tavares para o Dominique Volton. Na França, o Mediapart, de Edouard Plenel, fez sucesso investigando casos de corrupção na esfera pública. De certa forma, a internet não foi uma aliada do Mediapart? Oui, répète la question, parce qu'elle n'a pas compris. Ah, ela não pagou. Na França, Mediapart, de Plenel, fez sucesso investigando casos de corrupção na esfera pública. De certa forma, a internet não foi uma aliada do Mediapart? Ah non, Mediapart s'est servi beaucoup d'Internet. Usou muito a internet. A vantagem da internet, que já existe há 20 anos, está no fato de ter lançado uma geração de jornalistas críticos. Todo o problema do Mediapart e das novas mídias está no fato de saber até onde a crítica sistemática do mundo político será possível. Muito bem, é muito bom denunciar a corrupção, mas em dado momento, as mídias e os jornalistas não são justiceiros, não são juízes. E se com a internet eles podem fazer investigações por toda parte, eles vão acabar chegando a uma função da imprensa como uma função policial, porque isso deslegitima totalmente a política. Mediapart, muito bem, ótimo, mas em dado momento, os jornalistas vão se tomar todos por santos e juízes. E aí, nós temos de permanecer modestos, porque há corrupção entre os políticos, sim, é claro, mas também há muita corrupção na imprensa. E aí? Os jornalistas não são anjinhos? Não são juízes? Claro que a função crítica da imprensa da internet é fundamental, mas desde o início o problema todo é saber em que proporção. O diretor de Mediapart, ele está convicto de que o poder dos jornalistas é um poder de justiceiro. É um pouco como nos Estados Unidos, Clinton. Sempre devemos desconfiar nas democracias daqueles que se apresentam como sendo os cavaleiros da virtude. Cuidado.
alguém disse, aliás, foi a minha mulher, porque ela é psicanalista, e essa frase me chamou a atenção. Ela sempre me diz que devemos desconfiar daqueles que são especialistas em ética e moral na vida, porque são frequentemente os grandes perversos. Nós devemos desconfiar dos cavaleiros brancos, dos morais. A gente faz o que pudermos, nós todos trapaceamos, e é isso a vida. Aqueles que são muito moralistas, talvez são muito chatos. E os grandes perversos estão presentes em todos os comitês de ética no mundo inteiro. Há muitos comitês de ética cheios dessas pessoas. Mulheres sinistras, com expressões glaciais. Moi, j'ai envie d'aller faire des conneries. Eles estão ali em nome do bem. Nós devemos desconfiar de tudo isso. Todo mundo é um pouco perverso. E é muito bom que seja assim. Mas a sociedade democrática... Eu tenho 2 minutos ainda? Eu me lembro, quando eu estava na Armênia para uma conferência, fui à Armênia para uma festa da francofonia. Porque eu vou bastante a países em que a francofonia está presente. Eu estava com a Aliança Francesa, embaixador, etc. E me perguntaram sobre ecologia, progresso. Mas eu disse, bom, nós podemos ser um país ecologista e ao mesmo tempo racista. Eu posso dar o exemplo da Suíça. Lá é o paraíso, é muito bom, é muito caro, tudo é pintado todo dia de manhã e na rua tem 50 latas de lixo. É o paraíso da ecologia. Mas, simultaneamente, os suíços votaram 4 vezes para dizer que eles têm 4 mesquitas lá, mas que não querem mais nenhuma. Então, podem ser os campeões da ecologia sendo racistas. Então, a Suíça é maravilhosa para a ecologia, mas quanto ao respeito ao outro e à tolerância, não é grande coisa. Aí um senhor na primeira fila levanta e vai embora, era um embaixador, e alguém veio me dizer que era o embaixador da Suíça nessa reunião lá na Armênia. Isto é a incomunicação. Todo mundo acha a Suíça formidável, mas se alguém for imigrante na Suíça, é melhor ser rico lá do que pobre. É melhor ser branco do que negro. Ou vermelho. Por isso que a ecologia não garante uma sociedade democrática. É muito importante dizer isso. Muito bem, chegamos ao final desta mesa. Agradeço à professora Isabel Ferim, ao Dominique Volton, pelas conferências, pelas respostas a todas essas perguntas. Terminamos com esta mesa, que me parece, embora... para provocar a Dominique, uma mesa bastante provocativa. Qu'est-ce qu'il a dit? Rien. Traduisez, s'il vous plaît. Qu'est-ce qu'il a dit? Comment? Oui, j'ai bien... Alors, je vais vous donner une information. Ação só. O senhor Juremir Machado é o próximo reitor, ministro da Educação Superior. Ele é formidável. Ele terá um carro com motorista e vai controlar todas as avaliações e vai prender todos os alunos e os professores perversos. Estamos sem som, ok. Muito bem, então, encerrando essa mesa, nós vamos pedir à nossa equipe, a Vanessa, que alcance ao professor Juremir uma lembrança da universidade para os nossos convidados. Em nome do programa, da coordenação do evento, os nossos agradecimentos.
Ainda antes da retirada dos senhores dessa sala, nós convidamos a professora Doris a subir ao palco para suas palavras finais, é a nossa anfitriã. Aproveitamos, enquanto a professora Doris chega aqui, para lembrar que agora, na sequência, nós teremos sessão de autógrafos dos professores Felipe Jorron e Dominique Volton, nos livros que estão ali na frente. Reafirmamos nosso agradecimento aos apoiadores desse evento, CAPES, Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior, Unimed RS, Embaixada da França, Pró-Reitoria Acadêmica e Pró-Reitoria de Pesquisa, Inovação e Desenvolvimento. Professora Doris, por gentileza, o microfone está à sua disposição para o encerramento final. Amigos, acho que depois desses 2 dias aqui, falar em colega, aluno, professor, não, amigos, né? Ontem, quando nós fizemos a abertura, nós falamos que gostaríamos que fosse um espaço de circulação de ideias e afetos. Eu acho que realmente nós conseguimos isso. O programa de pós-graduação se sente muito feliz nesse sentido, porque todo esse evento foi trabalhado durante quase todo esse ano, numa ideia inicial da professora Cláudia Moura, do projeto Memória. Ela disse: Doris, nós vamos fazer 20 anos, temos que comemorar, né? Então, a partir dali, a professora Juliana Toninho, eu quero destacar, é a âncora de tudo isso que se concretizou na prática, né? E a equipe toda que está trabalhando aqui também, a professora Tassiara, os meninos, os alunos todos aqui que ajudaram o tempo inteiro. E nós estamos com toda essa programação disponível na internet, vocês vão poder assistir, recuperar esses momentos todos. E eu acho que o professor Juremir e eu nos sentimos muito realizados ao final desses 2 dias aqui, porque traduzem, e eu acho que nós conseguimos trazer para vocês o que foi essa nossa história, as lutas que nós estamos tendo, e como esse programa de pós-graduação aponta para um futuro seguro, firme, e com tantos amigos que nós temos feito ao longo aqui desse tempo, os professores palestrantes de hoje, Dominique Volton, Isabel Ferran, professor Felipe Roron, por todos os que aqui abrilhantaram o nosso espaço, a professora Miriam Rossini, professor Fagundes hoje de manhã e todos os de ontem. Muito obrigada a todos vocês, estamos sempre abertos, aguardando e com muito afeto. Damos por encerrada a sessão de autógrafos. Muito obrigada pelo comparecimento, um ótimo descanso a todos.